Fala segundo, beleza com vocês, caras? Estamos aí para dar hoje uma aula de revisão rapidinho, porque o problema é o seguinte, né, por causa da correria aí, a gente não tem muito tempo para falar das questões da matéria, da exercício e tal, né? Então nós estamos tentando resumir as partes da matéria aqui numa revisão, que vai ser expressa, vai ser rapidinha, para relembrar algumas partes da matéria aí, porque também na prova não vai cair só questões discursivas, né? Tem uma outra questão discursiva, mas a maioria é de teoria e é de múltipla escolha. Então por isso estamos aqui para fazer uma revisão de tudo aquilo que foi falado na matéria de ondas aí, tá bom? Tentar pelo menos diminuir um pouquinho o prejuízo, ajudar o mínimo que for a vocês aí, tá bom? Então se você vai prestar só atenção, sente-se confortavelmente, assiste até o final. Se você quer anotar alguma coisa, acho que tem que anotar alguma coisa, vai lá, pega o seu caderno, seu lápis, depois da play no vídeo aí, assiste até o final também, preste atenção na revisão, tá bom? Vai ser bem rapidinho então, beleza pessoal? Então vamos lá, matéria de hoje, então, relatório, isso tudo aqui a gente vai tentar revisar, tá bom pessoal? Vamos então. Primeiramente, nós lembramos que ondas são perturbações que se propagam transportando energia. Elas transportam apenas energia, a matéria não transporta. Beleza? Então a perturbação, uma transmissão de energia. A energia passa para aquela região ali quando a onda passa por ali, tá bom? Então a propagação ondulatória não transporta matéria, transporta só energia, pessoal. Cuidado com isso aí, tá bom? Ondas são vibrações, então aí você tem ondas sendo transmitidas por materiais ou meios materiais que vibram, gerando ondas de um tipo, ou campos elétricos, magnéticos vibrando, gerando ondas de outro tipo, né? Muito bem. A luz, por exemplo, é uma onda que é oriundo de uma vibração de campo elétrico, campo magnético. O som é um outro tipo de onda que muitas vezes é oriundo de vibrações de materiais, tá? Então nós podemos, de acordo com a coisa que vibra, classificar a onda de várias maneiras, como por exemplo, classificar a onda de acordo com a sua natureza em onda mecânica, que resultam de materiais, matéria mesmo, tá? Vibrando, e por isso ela só pode existir em meios materiais, como por exemplo o som e as ondas nas cordas, por exemplo, né? E nós temos também as ondas eletromagnéticas, que resultam da vibração de cargas elétricas, campos magnéticos, que propagam-se inclusive no vácuo, além de qualquer meio. Então a luz, as ondas de rádio, as ondas de raio-x, as ondas ultravioletas, infravermelhos, todos eles são exemplos de ondas eletromagnéticas. Ok, pessoal? Muito bem. Uma outra classificação que nós podemos dar aqui é em relação às ondas quanto à sua forma de oscilação e de propagação. As ondas podem ser transversais ou longitudinais, tá? Transversais é quando a onda vibra numa direção e propaga-se em outra, e ondas longitudinais é quando elas vibram numa propagação e se propagam na mesma direção, tá? As ondas mecânicas podem ser transversais ou longitudinais. As ondas eletromagnéticas não. Elas só podem ser transversais. Ok, pessoal? É uma característica da onda isso aí. Beleza? Ok. Então a transversal aqui, ó, toda onda eletromagnética é uma transversal, a vibração e a propagação está em 90 graus, por isso que é transverso, está em 90 graus. Ok? Olha lá a onda, ó. Olha como é que a onda está indo para lá e vibrando, ó. Olha aqui os pontos aqui que fazem, ó. Ó o ponto, ó o ponto, ó o ponto, viu? Então a vibração é para cima e para baixo e a propagação para o lado ali. Ok, pessoal? Já uma onda longitudinal, a vibração é paralela com a vibração da mola, por exemplo, ou do som, das moléculas do som no ar aqui, por exemplo, né? Parte das moléculas aqui mais concentrada, parte das moléculas aqui mais espalhada, porque o som faz isso. Compressão, rarefação, e vai se movendo. Ok? Muito bem. Ondas longitudinais são difíceis de serem representadas. Mas aqui tem uma espécie de representação. Repara aqui no tracinho vermelho, ó como é que ele veio para a direita, para a esquerda, para a direita e para a esquerda. E olha como é que essa região de concentração, que representa a amplitude da onda, se move para a direita, ó. Então a propagação para a direita e a oscilação para a direita e para a esquerda. Ou seja, a propagação e a oscilação ocorrendo para o mesmo lado. O que é uma coisa muito difícil de ser representado, está representado mais ou menos ali. Ok, pessoal? Beleza. E aí uma outra classificação, as ondas bi ou tridimensionais. Deixa eu falar isso direito. Unidimensionais se propagam em uma direção apenas, como é o caso das ondas na corda. Bidimensionais, elas se propagam em uma superfície, como as ondas na água, por exemplo, e aí descrevem círculos. E as ondas tridimensionais propagam-se em 3 direções: horizontal, frontal, horizontal, lateral e vertical.
tá? E aí descrevem esferas. Ok, pessoal? Então, as ondas bidimensionais, como eu falei, ondas na superfície da água e ondas eletromagnéticas, todas elas são ondas tridimensionais. O som também é uma onda mecânica, mas é uma onda tridimensional também. Ok, pessoal? Beleza? Tá? Vamos então à primeira parte da análise matemática das ondas, que são os elementos das ondas. Então, quando a onda vibra, tem alguns pontos de interesse que você pode marcar ali. São os nós, que é a parte onde a onda toca o eixo, que representa a sua posição, a posição do material em equilíbrio, tá? E tem os pontos máximos e mínimos. Ponto máximo são as cristas, ponto mínimo são os vales, ok? Muito bem. E aí, a partir desses pontos, nós podemos definir algumas distâncias, como, por exemplo, o lambda, que é o comprimento de onda, a distância entre duas cristas, dois vales consecutivos, e a amplitude, que é a distância máxima de oscilação, que é a distância entre o ponto mínimo, vale, ou ponto máximo, crista, e o ponto intermediário, tá bom? A amplitude tem a ver com a quantidade de energia que a onda é capaz de transferir para o meio no qual se propaga. Bom, pessoal? Muito bem. E aí, a partir desse momento, a gente pode definir os elementos e seus cálculos. A amplitude é a única que tem um cálculo mais exacerbado, que a gente nem falou no momento ali. Então vamos passar diretamente para o comprimento da onda, né? Se você tiver uma onda com várias oscilações em uma distância, pega a distância, divide pelo número de oscilações que tem ali, e você vai achar o comprimento da onda. Ok? Muito bem. Já a velocidade, daquela forma que a gente conhece desde o 9º ano, né? Vê a distância que a onda percorre, vê quanto tempo que ela leva para percorrer aquela distância, divide a distância pelo tempo e você vai ter a velocidade de propagação. São elementos bem simples que você pode determinar a partir de distâncias. Ok? Outros elementos que você pode definir a partir do tempo. Por exemplo, a oscilação. Se você contar a oscilação e ao invés de contar a distância, contar o tempo que aquela oscilação acontece, você pode achar o valor da frequência ou do período. O que é a frequência da onda? A frequência de oscilação é quantas vezes a onda oscila por segundo. E aí você pode determinar isso contando a quantidade de vezes que a onda oscila e quanto tempo ela leva para oscilar aquela quantidade de vezes. Aí divide o número de oscilações pelo tempo, você tem a frequência, que é medida em Hertz. Ok? Muito bem. Já o período é o tempo que leva para oscilar uma única vez. É exatamente o inverso da frequência. Então você pega o tempo que você cronometrou, vê o número de oscilações que a onda completou naquele tempo, e aí você divide pelo outro, você vai ter o tempo que a onda vai levar para fazer apenas uma oscilação, que é o chamado período de oscilação da onda. Tá bom? Então esses são os elementos: amplitude, comprimento, velocidade, frequência, amplitude, comprimento, velocidade, frequência e período. 5 elementos. E a partir desses 5 elementos, você define as análises matemáticas das ondas aí. Ok, pessoal? Deixa eu passar aqui para diante. Então, cuidado com as unidades de medida. Ó, comprimento é medida em metro, período é medida em segundos, porque são distância e tempo. Frequência é inversa do tempo, é medida em hertz, como eu falei. E a velocidade é medida em metro por segundo. Cuidado com as unidades de medida, tá? Algumas vezes elas estão um pouco alteradas. Ok, pessoal? Cuidado com isso aí. E aí, a análise matemática são as relações matemáticas entre as grandezas que nós acabamos de estabelecer ali. A principal equação matemática é chamada equação de onda, porque ela relaciona o movimento de propagação através da velocidade com o movimento de oscilação através da frequência. Tá bom? Velocidade igual a comprimento vezes frequência. É uma equação simples, mas muito importante no estudo das ondas. Ok? E a relação frequência-período, nós acabamos de ver ali que um é inverso do outro. Então, quando você multiplica os inversos, o resultado é 1. Está aqui, ó. Multiplicando a frequência pelo período, o valor vai dar 1. Isso quer dizer que você pode manipular aquilo ali de duas maneiras. Deixando o período em evidência, a frequência que está multiplicando passo para lá dividindo, ou deixando a frequência em evidência, o período que está multiplicando passo para lá dividindo. Qualquer uma das equações é válida. O que vai mandar é o que você quer calcular no problema. Ok? Muito bem. Aí nós temos vários fenômenos ondulatórios, né? Como a reflexão, a refração, a difração. O que é cada uma dessas? Nós vamos passar muito rapidamente por esses fenômenos, tá? Cuidado com isso. Então, primeiramente, reflexão. O que é a reflexão? A onda vai, bate em alguma superfície e volta. E aí, nesse fenômeno, a onda não muda seus valores principais. A velocidade, o comprimento, a frequência são valores que são mantidos. Tá bom? O que pode acontecer é uma inversão de fase. Como, por exemplo, a onda na corda pode vir vibrando para baixo, depois que atingir uma superfície. Isso vai depender da superfície. Se ela é passiva de
oscilação ou se não é. Tá bom? Aqui tem um esqueminha para mostrar legal essa aí, ó. A onda da corda na extremidade livre, tá vendo? Que pode oscilar, ela é refletida, mantendo o momento da oscilação. Então, sem inversão de fase. E se uma extremidade fixa, ela é invertida, contém a sua fase invertida. O momento da oscilação invertido. Tem uma animação que eu gostaria de mandar para vocês. Reflexão da onda de extremidade, olha lá. Extremidade fixa, tá vendo? Olha aqui, ó. Acontece que a força para cima responde com a força para baixo, a corda é encurvada para baixo e ela volta. Tá bom? Então essa é a reflexão quando a onda bate numa extremidade fixa. Quando a onda bate numa extremidade livre, que pode oscilar. Olha, vai e desce. Que maravilha, né? Sem inversão de fase. É a única coisa que pode mudar na reflexão, tá bom? E amplitude também, porque uma parte da energia pode ser transportada ou transmitida para a superfície. Ok, pessoal? Reflexão também pode acontecer em ondas bi ou tridimensionais, como por exemplo na água, ok? Ela pode bater em algum lugar e ser refletida também, e o som, tá? E aí a reflexão vai nos permitir uma análise matemática muito simples, e como não muda nada, inclusive o ângulo da onda incidente com a onda refletida é o mesmo, então os valores não vão ser alterados, não vai ter muito o que calcular, essa que é a verdade. Tá? Aí um exemplo de reflexão, nós temos aí os radares e também temos os morcegos, né, que se guiam ou pesquisam as coisas ao seu redor pela reflexão das ondas que eles emitem. Né? Ó, tá bom? Olha o morcego, ó. Vai pegar a presa, tá bom? Pegou a presa, foi embora. Show de bola, né? Então, esses caras aí usam a reflexão de ondas nos objetos ali para poder determinar tamanho, velocidade, direção do movimento, ok? Show de bola. Refração. O que é refração? A refração acontece quando a onda passa em uma superfície, penetra nela e vai embora dentro de outro material. Então ela passa de um material para outro, de uma corda para outra, do ar para a água. Isso é refração. Okay? A direção da refração pode mudar, mas aí a gente fica mais, vamos dizer assim, fácil de analisar usando o esquema da corda. Então, como é que a gente usa o esquema da corda? A corda pode ter uma maior densidade, uma menor densidade, basta você representar por uma corda mais grossa, uma corda mais fina, né? Então a refração, ela acontece ao contrário da reflexão, mudando normalmente o valor da velocidade, porque os meios têm velocidade diferente. E aí ao mudar o valor da velocidade, muda também, por exemplo, o valor do comprimento de onda. A frequência não muda não, mas o comprimento de onda e a velocidade mudam. Ok? Então aqui um exemplo, tá? A onda tem uma corda mais grossa, passa uma corda mais fina, tá aqui essa parte da má energia que passou, é o pulso refratado. Na refração sempre acontece a reflexão de uma parte da energia. Cuidado com isso, tá? Então aqui, por exemplo, ó, olha a onda aqui que passou, refratou-se para cá, tá vendo que a velocidade mudou? E aí uma parte da energia voltou. Ok? Isso é chamado de refração da onda da corda. E essa refração pode acontecer com inversão de fase, nesse caso aqui, ou sem inversão de fase naquele caso anterior. Olha a inversão de fase, ó lá, viu? Inverteu a fase. Quando ela vai da mais fina para mais grossa, a fase é invertida. Tá, ok? Isso também pode ser contabilizado da seguinte maneira, tá? Pode ser, ó, lembrando que a frequência não muda, mas aí quando passa da mais fina para mais grossa, a velocidade diminui e o comprimento também. E aí quando passa da mais grossa para mais fina, a velocidade aumenta e o comprimento de onda também. Mas a frequência não muda, ok? Muito bem. Então aqui, eu posso, então, já que a frequência não muda, relacionar velocidades e comprimentos através de uma regra de 3 simples. Olha aqui, ó. Show, né? Muito bem. Já na onda plana, né? Uma onda bidimensional, essa refração não vai acontecer perfeitamente, vai mudar um pouquinho a forma da onda, ok? Mas aí a gente tem uma análise. Por que tem uma análise? Porque na bidimensional, ela pode, por exemplo, ter uma direção diferente. E aí temos uma outra análise. Como a direção de propagação muda, o ângulo com a normal vai mudar, então aí eu vou ter que analisar de uma maneira diferente. Ok? Então veja aqui, ó, a onda vinha nessa direção, passou aqui, mudou de direção. Veja que o ângulo aqui, ó, é diferente. E aí eu vou ter que relacionar esse ângulo, o valor do seu seno, com as velocidades dos comprimentos. Aqui, ó. Tá? É uma outra análise que não é possível fazer na corda. Só é possível fazer em ondas bidimensionais ou tridimensionais. Tá bom? E o ângulo de incidência, o ângulo que a onda original faz,
R é o ângulo de refração, o ângulo que a onda refratada faz. Ok, pessoal? Isso também é chamado de lei de Snell-Descartes, que foram esses dois que desenvolveram essa regra aí. Ok? Muito bem. Difração. A difração é a capacidade da onda de contornar obstáculos e passar através de fendas. E aí? Continua a sua propagação, refazendo totalmente ou parcialmente a sua amplitude, por exemplo. Tá bom? A maior ou menor capacidade que a onda tem de sofrer difração é relacionada com o tamanho do obstáculo. Ok? A onda contorna mais facilmente o obstáculo quando esses são pequenos comparados com seu comprimento de onda. Tá bom? Então, na difração, ó a rachadinha aqui, ó, a onda passou ali e atravessa naquela rachadinha, vai se propagar e vai se refazer depois, tá bom? Aqui tem um caso, né, da refração acontecendo para uma fenda gigante, tá vendo? E aqui a fenda é menor, olha como é que a forma muda, tá? Lá a menor mudança significa que a onda atravessou mais facilmente, e aqui a maior mudança significa que a onda atravessou mais dificilmente, porque ali a fenda é maior que o comprimento de onda, e aqui a fenda é quase o tamanho do comprimento de onda, tá bom? Então tem essa situação aí. Ok, pessoal? A interferência de ondas acontece quando uma onda se mistura com a outra, mas isso acontece quando as frequências são parecidas ou iguais. Okay? E isso é muito legal de se ver numa corda, por exemplo, né? Que aí você pode ter uma interferência construtiva e uma interferência destrutiva. Vai ficar bem claro aqui, olha lá, quando as ondas giram para o mesmo lado, no momento que elas se misturam, constroem uma onda maior e depois se separam. Depois da interferência, as ondas seguem seu caminho sem ter alterado nada de seus valores. Tá bom? Pode ter uma interferência destrutiva, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Vamos lá. Então aqui a interferência construtiva, olha o que acontece. Olha lá, vem onda, olha como é que ela fica grande, ó. E cada uma das ondas foi. Muito legal, né? Muito bem. Interferência destrutiva é quando uma onda vibra quando ela está vibrando numa fase diferente da outra. E aí quando as duas se misturam, essas fases basicamente se anulam. E aí depois de passar uma pela outra, elas voltam ao normal. Olha ali o que acontece na onda resultante, tá vendo? Para uma análise melhor, veja-se essa animação aqui. Olha, a interferência destrutiva. Praticamente se anularam. Viu? Momentaneamente elas praticamente se anularam. Depois elas continuam como se nada tivesse acontecido. Tá, pessoal? Mais uma vez, olha como é que elas praticamente se anulam. Viu? Depois continuam como se nada tivesse acontecido. Tá bom? Na interferência bidimensional pode acontecer a formação de figuras muito estranhas, como essas aí, por exemplo. Por quê? Vai alternar regiões em que a amplitude é máxima, interferência construtiva, e regiões onde a amplitude é mínima, interferência destrutiva, tá? E aí vai dar um samba do crioulo doido nessa interferência bidimensional ali, tá bom? Vamos à ressonância aí. A ressonância acontece quando o sistema recebe energia na mesma frequência da sua frequência de vibração, e aí a amplitude de oscilação vai aumentando até o momento em que acontece uma ruptura, uma quebra, uma falha, uma instabilidade fatal do sistema, tá bom? Ele simplesmente se detona, se quebra, se desfaz, ok? Todos os sistemas naturais vibram, por isso é que isso vai ter que ser analisado com cuidado, tá bom? Aí, por exemplo, nós temos alguns exemplos de ressonância, uma cantora que quebra uma taça de cristal, porque a frequência da voz da cantora é igual à frequência de vibração natural da taça de cristal, tá? Um micro-ondas que esquenta a comida, porque a vibração ou a frequência de vibração da micro-ondas é igual à frequência de vibração das moléculas de água, e aí o alimento só esquenta porque tem água. Dessa você não sabia, né? E aí a ponte está como a Narrows, um caso de erro de engenharia, em que o vento simplesmente teve uma frequência de oscilação igual à frequência de oscilação da ponte. E aí ela balançou, até que a estrutura veio abaixo. No estado de Washington, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Tá? Realmente veio abaixo, matou gente. Tá? Foi uma coisa triste. Polarização, para a gente poder acabar aqui, a polarização significa filtrar a onda para ela vibrar numa direção específica, tá? E os objetos que fazem isso são chamados de polarizadores. Como é que elas fazem isso? O material aqui recebe a luz, por exemplo, e a luz vibra em todas as direções, mantém a luz vibrando numa única direção, e aí o efeito é visível. Okay? A polarização é muito indicada para quem se beneficia da polarização da luz. Por quê? A polarização da luz
elimina raios refletidos, elimina ofuscamento, proporciona uma visão mais nítida e melhora a visão das cores. Então aqui é uma visão sem polarização e aqui uma visão com polarização. Você vê que a visão realmente melhora. Por isso que óculos com polarizadores são indicados para pessoas que trabalham dirigindo. Mesmo que as pessoas usem esse óculos quando não tem muito sol. É claro que de noite pode ser um pouco esquisito usar, mas trabalhando também. Porque o que manda é o polarizador, não é a proteção do raio solar. Ok? Muito bem. Olha a outra visão ali, ó. Sem polarização, com polarização. Muito melhor, né? Ok. E agora vamos à acústica, natureza do som, né? O que é o som mesmo? O som é uma onda com frequência entre 20 e 20 mil Hz, mecânica longitudinal, está produzida por sistemas que vibram no meio do ar, no meio da água ou no meio dos metais, tá bom? Então aqui forma de produzir as ondas sonoras, perturbação dos sistemas, ok? E aí a onda sonora, na verdade, é uma onda de pressão, compressão, rarefação, compressão, rarefação das ondas, das moléculas, no caso aqui do ar, né? E aqui é uma maneira de representar essas ondas, tá? Não está muito legal não, mas está mais ou menos, tá bom? A onda sonora, essa é a região que nós ouvimos. Outros animais conseguem ouvir outros tipos de onda, tá bom? Então o ser humano não é o cara que ouve maiores frequências e menores frequências. Mas na frequência que a gente ouve, dá para sobreviver. A gente já está perfeitamente acostumado com isso aí, tá bom? Então o som audível é aquele que tem frequência acima de 20 Hz e abaixo de 20 kg ou 20 mil Hz. Infrassom são sons abaixo do mínimo, sons abaixo de 20 mil. E ultrassom são sons acima de 20 mil Hz, ok? 20 kHz. Beleza, pessoal? A velocidade de propagação do som no ar. A velocidade de propagação do som em qualquer material depende de duas coisas. Primeiro, depende da densidade do meio. Que a densidade do meio está ligada, por exemplo, com o estado físico. Sólidos são mais densos, gases são menos densos. Então a velocidade do som nos meios gasosos é muito menor. A velocidade do som nos meios sólidos é muito maior, tá bom? Então a densidade do meio influencia. Quanto menor a densidade do ambiente, da substância, menor a velocidade de propagação do som através dela. E a segunda coisa é a temperatura do meio. A temperatura do meio facilita, quanto mais alta, a vibração das moléculas. Isso quer dizer que quanto maior a temperatura, maior a velocidade do som naquele ambiente. Então temos aqui o exemplo do ar. Veja o ar com uma temperatura diferente, né? E as velocidades. Nós normalmente usamos 340 metros por segundo, porque a temperatura que a gente considera é entre 16, 18 e 20. Está nessa meiuca aqui, ó, tá? Mais ou menos 20 graus Celsius, 339, tá vendo? 300, quase 340. Então a gente usa basicamente a velocidade do som no ar a 20 graus Celsius como referência, tá bom? Em outras temperaturas os valores são diferentes. Menor temperatura, menor velocidade. Vamos lá, os fenômenos sonoros ligados à audição humana. Temos ali a absorção e dispersão, quando o som deixa de existir, porque a energia que o som transmite é dissipada. Tá? Temos a reflexão, quando o som bate em algum lugar e volta, proporcionando efeitos como o eco, por exemplo. A refração do som, o som atravessa fendas ou paredes e chega até nós. Tá? A interferência, quando sons de diferentes ambientes ou diferentes fontes chegam até nós e embolam-se uns com os outros, a gente não consegue perceber o que está acontecendo. E difração, quando o som contorna, a refração, quando o som atravessa da água para o ar, do ar para a água, da água para o vidro, do ar para o vidro. E aí o que acontece? Como a velocidade muda, a gente não é capaz de perceber nitidamente aquele som. Ok? Muito bem. Características fisiológicas do som, características que o nosso cérebro atribui ao som para que nós possamos identificá-lo. Tá bom? Que características são essas? A altura, intensidade e timbre. A altura do som é aquilo que define se o som é grave ou agudo. Som com alta frequência é som agudo, som com baixa frequência, som grave. Então a altura do som tem a ver com a frequência. Quanto maior a frequência, mais agudo. Quanto menor a frequência, mais grave. Segundo, a intensidade do som. A intensidade do som tem a ver com volume, que tem a ver com a amplitude do som. Um som de alto volume é um som forte, alta amplitude. Um som de baixo volume é um som fraco, um som de baixa intensidade. Deixa eu botar aqui um slide, que eu passei aqui. Espera aí, vamos lá. A altura do som, que define a frequência, tem a ver também com a definição das notas musicais, só para a gente saber, tá bom? Então deixa eu passar aqui adiante. Ok?
Dá para a gente calcular a intensidade média da onda sonora, o que não é muito importante, mas tem uma coisa que é importante, que é o cálculo do nível de intensidade sonora, também conhecido como nível sonoro, ou até mesmo como nível de ruído. Tá? O nível de ruído tem a ver com o cálculo feito com a intensidade medida na região que você está pesquisando ou medindo. Ok, pessoal? Muito bem. Então, nesse caso aí, nós temos o limite da audição, tá vendo? Porque ali na intensidade, a intensidade I0 é a intensidade mínima audível pelo homem. Mas existe uma intensidade que provoca efeitos dolorosos no homem, que é uma intensidade que depende da frequência. Nesse gráfico aqui, nós temos o limiar da sensação dolorosa, tá bom? Geralmente é em torno de 120, 125 decibéis, aqui, ó. Mas tá vendo como é que tem uma variação dependendo da frequência, ok? Então, sons mais graves são até mais suportáveis, mas sons mais agudos tendem a ser menos suportáveis em alto volume, ok? Então varia um pouco, mas varia. Aqui dentro é chamado limite da sensação e da dor. E dentro dessa região aqui a gente ouve os sons confortavelmente, ok? Pelo menos a maioria esmagadora da população. Ok, pessoal? O tipo do som é característica que permite a gente definir diferença entre sons de mesma intensidade e mesma altura, tá ok? Por quê? Porque é a característica da fonte sonora que emitiu. E é através do timbre que a gente consegue identificar quem emitiu aquele som. O som de uma buzina é outro, o som de uma velocidade de um violão é um, o som de um violino é outro, o som de uma flauta é outro, o som de um piano é outro, e à medida que a gente vai se desenvolvendo, crescendo, vivendo, o cérebro vai coletando amostras daqueles sons e registrando para aquele timbre aquela informação daquela fonte. E aí, com o passar do tempo, a gente vai reconhecendo os sons, porque o cérebro já armazenou ali informação relacionada com aquele timbre que a gente recebeu. E aí a gente consegue identificar qual é a fonte sonora e até a voz das pessoas que estão ao nosso redor. Ok, pessoal? Beleza? Tá? Então aí está o timbre de alguns instrumentos musicais e a forma de ondas possíveis que a gente pode encontrar aí, né? Então o timbre tem a ver com a forma da onda, por isso que tem a ver com a fonte. Cada fonte emite uma onda de determinada forma. Beleza? As ondas sonoras são produzidas como? Várias maneiras. Nós vamos usar aqui apenas duas formas basicamente, tá? Através de cordas vibrantes e através de tubos sonoros. As cordas vibrantes, quando as cordas vibram, transmitem ao ar um som que tem a mesma vibração, a mesma frequência de vibração que elas apresentam em seu movimento. Ok? Muito bem. E aí, para as cordas sonoras, nós temos aí uma série de cálculos. Tem sempre o harmônico, né? A corda pode formar um ventre, dois ventres, três ventres, n ventres. O número de ventres é igual ao número de harmônico, tá ok? E aí, ó, tem uma equação aqui para o comprimento de onda e uma equação aqui para a frequência, que dependem não só do comprimento da corda, depende também do número do harmônico, tá? As cordas conseguem em tese. Então você consegue observar aqui e prever pela corda e pelo tamanho dela, pela constituição, que tipo de harmônico ou de nota ela vai tocar. Ok? Já os tubos sonoros são um pouco mais complexos, porque tem dois tipos, tubos abertos e tubos fechados, mas eles fazem a mesma coisa. A diferença é que não tem corda vibrando, tem coluna de ar vibrando dentro do tubo sonoro. E aí, quando o ar vibra lá dentro, vibra com uma certa frequência, com um certo comprimento. E aí você pode determinar, de acordo com o tamanho do tubo e se ele é aberto ou fechado, qual é a frequência de vibração daquele ar ali e que a frequência de vibração aquele ar vibrando vai transmitir ao ar do lado de fora, produzindo som naquela frequência ali, tá bom? Então, tubos sonoros abertos em primeiro lugar admitem, ó, dois ventres, um em cada extremo e um nó lá dentro, tá bom? E aí, para cada uma desses harmônicos, primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, você vai ter uma quantidade de ventres diferente. Por exemplo, aqui, ó, no primeiro harmônico, no segundo harmônico, terceiro, tá vendo? Primeiro harmônico, dois ventres. Segundo harmônico, três ventres. Terceiro harmônico, quatro ventres. Percebeu? Então, e aí você tem uma equação para o comprimento da onda, que depende do tamanho do tubo e também do número de harmônico, e também tem uma equação para a frequência, que além de depender do tamanho do tubo, depende da velocidade do som naquele ambiente que você está analisando. Já os tubos fechados são muito parecidos. A diferença é que, como é fechado, numa das pontas ele não admite um ventre, admite um nó. E aí, o que acontece? Como admite um nó, não pode admitir números
pares para os seus harmônicos. Então, ao invés de ter um, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto harmônico, no tubo fechado você vai ter harmônicos apenas de ordem ímpar. Primeiro harmônico, terceiro harmônico, quinto harmônico e assim sucessivamente, tá bom? Aqui é o caso do primeiro harmônico, tem apenas um ventre, tá? Deixa eu passar aqui o segundo harmônico, 2 ventres, o terceiro harmônico, 3 ventres e assim sucessivamente, tá? Começando ali ó, como se fosse uma corda. Por isso, a equação parece muito com a equação das cordas. Tá bom? Olha o comprimento ali, ó, que depende, o comprimento da onda, que depende do comprimento do tubo e do número do harmônico, e a frequência, que é óbvio, depende do tamanho do tubo e também depende da velocidade do gás que está dentro desse tubo aí. Tá beleza, pessoal? Mas só admite harmônicos de ordem ímpar, ok? O efeito Doppler, que é a última coisa, é quando você tem uma mudança na frequência do som recebido, porque você está em movimento em relação à fonte que emitiu aquele som. Tá? Então quando você se aproxima da fonte, parece que o som fica mais agudo, porque a frequência que você ouve é maior. E quando você se afasta da fonte, parece que o som fica mais grave, porque na verdade a frequência que você está observando é menor. Beleza, pessoal? Isso chama-se efeito Doppler. Com o som é muito mais fácil de perceber. Por quê? Porque a velocidade do som é só 340 metros por segundo. Com a luz, que a velocidade é 300 mil km por segundo, isso é muito difícil de ser percebido. Na Terra, praticamente, a gente percebe. A gente percebe em coisas que estão no espaço, que se movem com velocidades altíssimas também. Mas aqui, vamos nós, tá? Então aqui, quando a fonte se aproxima do ouvinte, o som percebido é mais agudo. Quando a fonte se afasta do ouvinte, o som percebido é mais grave. E aí você tem é óbvio, você vai ter uma fórmula para determinar qual é essa frequência. Tá aqui a fórmula. Olha aqui, tá? Essa fórmula tem positivos e negativos aí para representar o movimento relativo entre fonte e observador. Aqui em todas as fórmulas ele considera que é possível que tanto a fonte quanto o observador estejam em movimento. E aí define o referencial em torno do qual o movimento é analisado. Só que muitas vezes a fonte fica fixa e o observador se move, ou vice-versa. Então uma dessas velocidades aqui pode ser perfeitamente zero. A velocidade que nunca é zero é a velocidade do som, tá? A velocidade do som não pode ser zero nunca. Aqui é a velocidade do observador quando se aproxima, quando se afasta da fonte, velocidade da fonte quando se afasta, se aproxima do observador, e aqui parado, tá vendo? Então tem uma formulazinha básica e que é muito importante, que é basicamente essa fórmula aqui, ó. A frequência ouvida pelo observador é igual à frequência gerada pela fonte, e aí você vai multiplicar, né? Velocidade do som, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. Aqui em cima é a velocidade do observador e aqui embaixo é a velocidade da fonte, ok? É basicamente isso aqui. Então se a velocidade, se a fonte está nula, né? Se a fonte está parada, se a velocidade aqui é nula, você trabalha só em cima. Se o observador está parado e a fonte se movendo, aí esse cara aqui é nulo e você trabalha só com as partes de baixo. Se ambos, fonte e observador, estão parados, zero aqui, tudo volta a ser normal. Mas se ambos estão em movimento, faz a conta aqui e vê que bicho que vai dar isso. Tá bom? Então o efeito Doppler, a equação é uma equação completa, analisa todos os casos possíveis. Ok? Bem, pessoal, por hoje é só. Eu estava aqui na preocupação de fazer uma revisão, fiz essa revisão rapidinha aqui, como eu falei que seria rapidinha. Toda a matéria foi coberta aqui. Espero que de alguma forma isso possa ajudar vocês a lembrar de alguns conceitos. Se não a lembrar, se pelo contrário essa revisão atrapalhar você, esquece ela. Ok, pessoal? Mas acho que vai ajudar vocês um pouquinho. Gente, é isso, a prova na segunda-feira, tá? Então uma boa semana para vocês. Descansem, estudem um pouco, tá bom, gente? Mas não fiquem demais apreensivos com cada prova, tá? Deus abençoe vocês. Uma ótima semana para todos, pessoal. Cuidem-se. Valeu!